professor Luciano Carvalho e atuo na modalidade EJA por 7 anos e dá aula na Escola Maria Gertrudes e Euládio Batista. Eu me chamo Carolina. Bom dia, eu me chamo Jennifer. Bom dia, professor, mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença e participação, tá? Nossa entrevista. Bom dia, Caroline, e bom dia, Jennifer. Eu quem agradeço pelo convite. É sempre uma honra estar contribuindo de alguma forma com a educação física. Vamos iniciar nossa entrevista. Bom, a primeira pergunta é: qual é o método que o senhor utiliza para as suas aulas? A educação de jovens e adultos é uma modalidade que tem característica, né? Os alunos têm identidade, perfis, característica diferente. Então, nós precisamos considerar todas essas individualidades. Então, o método que eu utilizo, como o Brasil é um país interacionista, é o construtivista interacionista, né? E além de outras abordagens da educação física, como a crítica superatória, crítica emancipatória, porque nós precisamos considerar que esses alunos eles já carregam uma bagagem ampla de conhecimentos, de vivências, de experiências. E nós precisamos considerar isso e trazer essas experiências, esses conhecimentos, esses conceitos que eles têm para dentro da educação física, para juntos podermos construir um novo conceito, estar aprendendo junto. E essa é a forma de eu estar incluindo todos nas aulas, porque eles têm também, o professor ele não é dono de toda a verdade. E os alunos têm muito a contribuir e ensinar também. Todos nós temos uma frase de Paulo Freire: não há saberes mais e nem saberes menos, há saberes diferentes. E como é o interesse desses alunos para as suas aulas? De início, como eu trabalho em séries iniciais, como eu falei, eles já trazem toda uma bagagem. Junto com essa bagagem vem os pré-conceitos que eles têm. Então, no início, eles têm bastante resistência, por eles têm uma ideia, um conceito do que é educação física. E a sociedade ela tem um preconceito da educação física que acha que é só esporte, e a educação física é a promoção de saúde e cidadania. Quando eu mostro qual é o papel da educação física escolar e qual a importância que ela tem dentro da vida deles, eles passam a ter mais interesse, porque a educação física, principalmente eles estão na escola, que são séries iniciais, eles falam: professor, a primeira coisa que nós ouvimos: eu estou cansado, eu não quero, a gente está aqui para aprender a ler e escrever, a gente quer aprender a ler, escrever e matemática. A educação física eles não querem nem saber, os primeiros dias, né? Porém, quando eu falo que uma das estratégias que eu utilizo, uma das falas, e quando você movimenta o seu corpo, você ativa o seu cognitivo, ou seja, quando você movimenta, você ativa a sua inteligência, você ativa as habilidades que são essenciais para você ler e escrever, e aí você mostra a importância deles no papel escolar e na vida deles, aí eles passam a ter mais interesses. Todas as aulas eles já passam a cobrar as suas aulas. Perfeito. Professor, nas suas aulas tem déficit de participação? Essa pergunta ela é bem pertinente como a primeira, né? Eles só no início tem bastante déficit, pela questão... Olha, da professora Fabiana, que é a mediadora, essa frase foi dela que eu trouxe. Quando você movimenta o seu... Rapidinho recapitulando, né? Quando você movimenta o seu corpo, você ativa o seu cognitivo, foi com ela que eu aprendi. Então, assim, no início tem esses déficits, mas depois eu busco todas essas estratégias de conversar com os alunos, de quando eles vêm com uma ideia e eu tento poder mediar esse conhecimento, falando da importância, existe pouco déficit. E quando há um afastamento, às vezes é um aluno, por algum motivo pessoal ou individual, eu chego lá: o que foi? O que podemos melhorar? O que podemos conversar? O que podemos fazer para que você participe da aula? E acaba que eu tenho até um vídeo de uma aluna que ela disse que não ia participar da aula. Eu falei: tudo bem, não adianta forçar, né? Aí já eles são adultos, eles entendem o que querem. E quando há esse déficit, por mais que eu explique,
com a importância da educação física, essa aluna ela disse que não ia participar. Quando eu olho para a arquibancada da quadra, ela está lá participando de longe, de forma, falei, então há pouco déficit na minha aula. Professor, a gente viu aqui que o senhor já trabalha nessa modalidade há 7 anos. Ao longo desse tempo, quais são as dificuldades que o senhor acha que o senhor encontrou? Na minha vida acadêmica, eu perdi uma oportunidade de trabalhar com jovens e adultos porque eu não tinha métodos, eu não sabia. As pessoas pensam que adultos é mais fácil trabalhar, e não é. Nós precisamos ter metodologias e métodos. E quando um dia de aula com esses adultos eu desisti porque eu não conseguia trabalhar com eles, eu procurei me aprimorar nessa modalidade, fazer cursos. O Instituto oferecia cursos e a gente participava do ENAF, que era Congresso de Educação Física, e eu sempre buscava estudar essa modalidade de educação de jovens e adultos. E eu passei a ter menos dificuldade. Porém, a maior dificuldade era a resistência dos alunos, como eu falei, em achar que a educação física era só quando eles viam o colchonete, eles achavam que eu ia botar eles para fazer flexão abdominal. E eu entendia que eles já carregavam, passavam o dia no trabalho, já tinham um dia corrido de afazeres. E eles tinham essa resistência por achar que eu ia botar eles para correr. Mas quando eu explicava, como eu falei, eles passavam a não resistir tanto. O preconceito que eles tinham com a educação física, e uma das maiores também é eles falarem que o médico deles diziam que eles não podiam fazer atividade física. E aí eu tinha que, todos esses momentos que surgia essas dificuldades, eu parava e sentava. E tomava isso como assunto, como conteúdo para ter uma conversa com todos. Porque às vezes você tem que conversar individual com o aluno, mas às vezes aquela dificuldade você levava para a turma toda e começava a conversar como um tema transversal para toda a turma. Porque não há essa pessoa que não possa praticar atividade física. Eu explicava para ele, até uma pessoa com paralisia cerebral, ela pode estar praticando alguma atividade física. E que a educação física, justamente, é a promoção de saúde e cidadania. Então, se seu médico disse que você não pode praticar atividade física, mude de médico. E eu sempre explicava, você tem que procurar algo dentro da educação física que você, dentro da sua limitação, que você possa participar. Então, essas dificuldades, a resistência, o preconceito e dizer que o médico não deixa fazer. Perfeito. Professor, como você é professor das séries iniciais, qual é a faixa etária dos seus alunos? Eu tenho alunos desde a adolescência, dos 14 anos, até alunos de 80 anos. Então, como a EJA ela é bastante diversificada, né, as características, as identidades de idades, né, de contextos sociais, de histórias, é preciso considerar todos esses fatores para uma aula ser significativa para todos. Perfeito. Professor, era isso. A gente agradece muito a sua participação. Foi muito enriquecedor para a nossa vida profissional que está entrando agora. Como nós não tivemos ainda essa oportunidade de ter esse estágio no EJA, sua experiência foi muito gratificante mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Espero ter contribuído com as minhas experiências. Obrigado, professora Fabiana. Obrigado, Caroline. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Instituto Federal, que é, parte de mim. Lu, meninas, me permitam, esse momento é de vocês, mas assim, em nome das meninas, Lu, mais uma vez eu queria te agradecer. É uma honra a gente ter um ex-aluno, colega de trabalho aqui ajudando nesse desafio, Luciano, que está sendo o estágio remoto, mas foi a forma que nós encontramos para não prejudicar os alunos e para que eles pudessem seguir a vida acadêmica e até a colação de grau. Então, mais uma vez, Luciano, em nome da Carol e da Jennifer, a gente quer te agradecer demais e colocar aí o Instituto mais uma vez à disposição para o que você precisar. Tá bom, Lu? Um abraço. Obrigado, professora. Abraço. Professor. Tchau. Tchau, Lu.